Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como filhos de Deus, aqui viemos a esse templo, para exaltar a Ele, como nós já fizemos com os cânticos espirituais, e também agora na ministração da sua palavra. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 6. Mateus 6, versículo 9. Farei a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Amém. Parte A do versículo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Eu tenho uma série de mensagens sobre o Pai Nosso. Então, essa é a primeira, uma introdução, de toda a lição e o aprendizado que nós temos nessa oração, esse modelo de oração que o Senhor passa a ensinar aos seus discípulos, e agora nós também somos os seguidores, são aqueles que agora são doutrinados e aprendemos realmente com esse ensinamento do Senhor Jesus. Bom, ele continua no sermão, aliás, ele continua no monte, no seu sermão, Então, em todos esses capítulos, o Senhor está tratando de N assuntos relacionados ao homem, ao reino, à sociedade, a forma como nós, como cristãos, devemos nos portar no mundo de hoje, qual é a nossa relação com Deus, qual é a missão que nós temos a este mundo. E ele, inclusive, diz que nós somos sal e somos luz do mundo. Então, esses ensinamentos, Jesus, a cada capítulo, a cada versículo, ele está trazendo assuntos novos, para poder instruir aos seus discípulos e também aos ouvintes que ali estavam ouvindo a ele os seus ensinos. E nesse momento dessa instrução, dessa palavra do Senhor antes, Jesus olha para a religião da época e ele faz uma crítica severa a como os escribas e como os fariseus, os mestres realmente estavam ensinando e estavam realmente desvirtuando totalmente o ensino teológico, ensinando coisas erradas ao povo, e com isso o Senhor aproveita essa oportunidade para poder, então, corrigir esse ensino, porque em relação à oração, tanto esses homens, esses mestres, da ideia de um humanismo, Eles oravam de si para si mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo, fulano não faz, Beltrano não faz, e para eles era o prazer de orar nas ruas, é como se fosse um espetáculo, mostrando a sua espiritualidade. Jesus os chama então de hipócritas, de mentirosos, de mestres falsos. Então, nesse ensinamento, Jesus está advertindo. Eu gostei da frase do pastor Ivan hoje de manhã cedo: Jesus acabou com os fariseus. Jesus, ele não dá mole mesmo em relação aos falsos ensinos. E Jesus então veio para cumprir a lei e ensinar a lei aos seus discípulos e às pessoas que estão ao redor dele e estão ouvindo. Então ele traça uma crítica à forma de oração, a forma de se relacionar com Deus, que na verdade o ensino antes, Deus estava fora da religiosidade. O homem estava no centro dessa religiosidade, inclusive na oração. Então ele adverte e ensina realmente qual deve ser a postura de um discípulo e daquele que segue o Senhor Jesus em relação a Deus, em relação ao Pai.
Então eu não preciso ficar numa praça, eu não preciso me expor calado lá no meu quarto, com a porta fechada, a minha oração particular com o Senhor, e lá então Ele vai ouvir a minha oração. Ou quando eu estou em público e vou orar, a oração realmente ela deve exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então o Senhor passa a ensinar os seus discípulos a forma correta de se orar, a forma correta de como devemos nos dirigir a Deus. E o meu propósito aqui é que nós saibamos realmente quem é o Pai Nosso. Se nós realmente temos uma consciência clara de quem é Deus, quem é o nosso Pai. Então a oração do Pai, a oração do Pai, Pai Nosso é um modelo perfeito da simplicidade e sinceridade da petição a Deus. Então a oração do Pai Nosso é um modelo perfeito. Jesus então passa a nos ensinar um modelo perfeito da oração ao nosso Pai, de uma forma simples e de uma forma sincera, a nossa petição ao nosso Pai. Jesus não deu essa oração para ser memorizada e recitada, determinando o número de vezes. Às vezes você tem que rezar alguns Pai Nossos, né, para alguns pecados fossem pagos e perdoados, né? E Jesus, Ele não está dizendo isso, Ele é muito contrário, porque os fariseus faziam repetições nas praças, né? O propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar a sua vontade na terra. Essa oração não começa com os nossos interesses pessoais. Não começa com os nossos interesses pessoais, mas sim com os interesses de Deus, o nome de Deus, o seu reino e a sua vontade. Então essa é a forma correta, é o propósito da oração. Em primeiro lugar, realmente é a glorificar o nome de Deus. E ao mesmo tempo também pedir ajuda para que nós possamos realizar a vontade dEle na terra. Então a nossa oração não deve em primeiro lugar os nossos interesses. A ideia de que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na nossa oração, devemos começar, então, exaltando a Deus, o nosso Pai, glorificando ao nome dEle, o nome de Deus, o seu reino e a sua vontade. Pai Nosso é aquele a quem nos dirigimos. Sugere, então, uma íntima comunhão. Pai Nosso, que estais nos céus. Então, revela uma íntima comunhão com o Senhor. Nós só nos tornamos filhos de Deus e Ele passa a ser nosso Pai a partir do momento em que cremos em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. A filiação se limita aos que creem no Filho de Deus. Em João 1,12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que realmente eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu realmente reconheço de que eu sou um miserável pecador, e quando eu tenho a atitude de ir a Jesus e reconhecer realmente que eu sou um miserável pecador e que eu preciso do seu perdão, aí há um novo nascimento, e a partir do novo nascimento, então, eu me torno filho de Deus. Aí eu passo a ter intimidade com esse Deus, porque anteriormente eu era ignorante a Deus, eu não conhecia a Deus. Mas a partir do momento em que eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, aí então eu me torno filho de Deus. Ele nos adota como filhos a partir do momento realmente em que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu espero que você já tenha tomado essa decisão, essa atitude
de receber Jesus, de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, você não é filho de Deus. Uma vez no escritório, quando eu trabalhava secularmente, numa conversa, aí uma das moças disse: afinal, né, Juscelino, todo mundo é filho de Deus. Eu disse: não, nem todo mundo é filho de Deus. Aí a gente tem a oportunidade para poder falar do amor de Deus. Só se torna filho de Deus aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, então, nós nos tornamos filhos de Deus. Ah, é? É assim. Então é isso. A partir desse momento, então, quando nós recebemos a Jesus, Deus dá-nos o poder, então, de ser filhos dele, né? E a partir daí nós começamos uma caminhada com o Senhor. Tem outro texto em Romanos 10:9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então requer uma atitude nossa, para nos tornarmos filhos de Deus, para que nós possamos então orar Pai Nosso. Requer então que eu me torne um filho de Deus, que eu tenha comunhão com Ele, que eu tenha nascido de novo. Agora as coisas espirituais são claras para mim, elas se discernem espiritualmente para mim. Então a partir daí eu passo a ter essa comunhão com o meu Pai, com Deus. Aí as Escrituras são claras para mim. Com o meu crescimento espiritual, com o meu discipulado, com pais e mães na fé, me educando e me ensinando realmente, como Jesus está fazendo aqui, ensinando os seus discípulos. Nós também agora é a nossa vez de podermos instruir aos novos convertidos, para que eles amadureçam na fé e se tornem realmente verdadeiros adoradores de Deus. Então aí eu posso orar: Pai Nosso, que estás nos céus. Salmo 103:19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então Deus, que passou a ser o nosso Pai, então Ele é o Rei dos Reis, é aquele que domina sobre todas as coisas. Então a ideia do sermão é, quando eu me dirijo a Deus em oração, é eu saber com quem eu realmente estou falando. Às vezes a nossa oração é uma oração vazia, e às vezes nós não temos noção com quem nós realmente estamos falando. Às vezes é uma oração automática, às vezes nós estamos frios, achando que Deus está realmente se agradando da nossa oração. Então, quando eu me dirijo a Deus Pai, eu tenho que ter realmente essa consciência de quem realmente eu estou falando, com quem eu realmente estou me prostrando. Então, às vezes, nós temos orações automáticas, insensíveis. Nós só somos faladores. Criamos, às vezes, um ritual religioso. Mas a ideia aqui, quando eu oro Pai Nosso, eu sei realmente com quem eu estou falando, com quem realmente eu estou me dirigindo. Ter esta consciência de que eu estou falando com o Senhor, que estabeleceu o céu, o seu trono está no céu, de que o seu reino domina sobre todas as coisas. Então, quando eu oro Pai Nosso, eu estou me dirigindo a esse, que nos céus Ele estabeleceu o seu trono, é um Deus grandioso, é um Deus poderoso. Há um salmo que diz que a terra é o estrado dos seus pés, e os céus é o seu trono. E ter a consciência que eu estou falando com alguém que domina sobre tudo, alguém que tem o poder sobre todas as coisas. Então a pergunta é: quando você ora, você realmente sabe com quem você está falando? A oração, então, ela começa com a adoração, reconhecendo realmente quem realmente o Senhor é, glorificando o nome dEle. Alguns anos atrás eu tive uma multa lá em São Paulo, isso era em torno de 1 da manhã, eu fui levar uma família no extremo da zona leste de São Paulo, área de grande periculosidade, e era uma época que o PCC estava agitando lá a cidade, queimando ônibus, uma série de coisas. Eu levei essa família lá, e eu morava na zona norte, São Paulo, e estava tudo escuro,
E saindo de lá, para eu ter acesso a uma marginal Tietê, lá eu tinha que passar em cima de um viaduto, meio curva, e esse viaduto termina dentro de uma favela, e a favela tem uma lombada, e você tem que diminuir a velocidade para poder atingir a marginal e você seguir em frente. E bem na curva desse viaduto tinha lá um radar, não é? Um radar. Então, eu estava com medo, normalmente que não justifica, não é? Lei é lei, mas eu recebi a multa, então. Então, eu recorri à multa. Então, eu comecei elogiando a Polícia Militar. Reconheço realmente que vocês são excelentes no trabalho que fazem, tal, e fui, né? Aí, na minha argumentação, eu disse, agora, eu gostaria de saber se 1h da manhã, no meio daquela favela, ficaria lá um soldado parado lá para interceptar os carros, ir lá e multar. Então eu disse, a minha atitude foi de uma ação social, eu fui ajudar alguém, né, e tal, eu ganhei a multa. Então eu elogiei primeiro, né, reconheci realmente, eu não a ideia de dizer que eles teriam medo de ficar lá no viaduto, eu reconheço que a Polícia Militar ela é valente, ela tem a sua força, tal, né? Mas eu acho difícil se alguém ficasse ali a 1h da manhã, né, naquela curva, quase não tem lugar para parar, um policial lá para multar alguém, né? Então, eu fui vitorioso, fui sábio nesse sentido também. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós devemos primeiro realmente exaltá-lo. Nós devemos realmente saber de que, aliás, nós somos feitos para a glória dEle, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, reconhecer o seu poder, a sua grandeza, elogiar ao Senhor, para depois, então, apresentarmos as nossas petições. Então, de que maneira você começa a sua oração? Aliás, eu não vejo aqui alguma criança na Bíblia com uma oração, ou um salmo, né? Não sei. Mas talvez começarmos a ensinar até os nossos filhos, desde cedo, a fazer uma oração. Se você já faz isso, glória a Deus, né? Mas ensinar os nossos filhos desde cedo a se reportar ao Senhor com respeito nesse sentido, adoração, reconhecer realmente que Ele está falando com um Deus que domina sobre tudo, um Deus que Ele estabeleceu o céu como seu trono, né? E que a terra é o estrado dos seus pés, né? Ou nós, então, precisamos ampliar a nossa visão a respeito do Senhor, que nós viemos aqui agora cultuar e adorar ao Senhor. Eu quero dar alguns exemplos aqui, esses exemplos me ensinaram muito realmente a adorar a Deus, a reconhecer o Senhor, em todo o meu andar, em todo o meu caminhar. Nós vamos ver aqui, com umas leituras paralelas, como essas pessoas conheciam o Senhor, como eles realmente tinham temor do Senhor, como eles realmente adoravam ao Senhor antes de fazer uma petição. 1 Samuel 2:2, eu acho o máximo essa adoração de Ana. Antes ela era uma mulher atribulada, muito atribulada. Ela não podia ter filhos. Isso então causava nela tribulação no coração. Mas ela, conhecendo o seu Deus, então ela vai ao templo e lá o texto diz que ela se derrama diante do Senhor. Ela ora com a sua alma ao Senhor. Nós não temos o diálogo dela com o Senhor, mas eu imagino como Ana estava ali, dobrada diante de Deus, sabendo com quem realmente ela estava falando, apresentando a Ele a sua dor, a sua dificuldade, a sua ansiedade, a humilhação que ela sofria. Então ela vai ao templo e rasga o coração diante de Deus, derrama a sua alma perante Ele. E o sacerdote a vê, a julga que estava embriagada, e ela justifica, então que Deus te abençoe e que Ele conceda, então, ao seu pedido. E no capítulo 2, nós vemos então o cântico de Ana. E para mim esse verso 2, eu sempre procuro citá-lo com toda a minha alma, o reconhecimento de alma realmente de quem é o Senhor. Então ela diz, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Que fantástico!
É ter a convicção realmente de que o único que é santo é o Senhor. Só Ele é santo. E que não há possibilidade de haver nenhum outro santo. Ele é o único santo. Então ela diz, não há santo como o Senhor. Eu de vez em quando nas minhas orações, eu recito esse texto com alma. Eu choro diante de Deus, em saber de que Ele realmente, Ele é o único Deus santo, Ele é o Senhor. E saber de que realmente não existe nenhum outro além dEle. Que Ele é a rocha que dá estabilidade e que não existe nenhum outro que é comparado a Ele. Ele é o nosso Deus. Então aqui se revela então que Ele é o nosso Pai santo e único. Então nessa adoração eu tenho a consciência de que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é santo e é único. E não há realmente possibilidade nenhuma de haver outro Deus. Então a gente aprende aqui com Ana, de que o Senhor, Ele é único, de que Ele realmente é santo, e que não há possibilidade nenhuma de haver outro Deus. Outro exemplo é Josafá, rei de Judá. Ele recebe a ameaça de duas tribos, Amon e Moabe, e um grande exército vai contra ele. E ele então sente medo, ele sente a ameaça, e com isso então ele vai ao templo, 2 Crônicas 20, verso 6. Então na oração assim, e diz assim, antes teve Josafá medo, apregoou um jejum, né? E depois ele foi ao templo, e nessa oração dele ele diz assim, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está o poder, a força e o poder. Não há quem possa te resistir. Então Josafá também sabe quem é o Senhor, o que Ele realmente é capaz. Então na sua oração de medo, ele exalta em primeiro lugar. Ele não chega lá desesperado, Deus, por favor, me socorre. Não, em primeiro lugar, ele exalta ao Senhor. Ele sabe quem é o Senhor, a sua oração realmente é correta. Ele busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Então, o nosso Pai, Ele é poderoso e irresistível. Quando você ora o Pai Nosso, você está orando a alguém que é poderoso e irresistível. Aprendi muito com Josafá em relação a como realmente eu devo me direcionar a Deus independente das situações. Outro caso é rei Ezequias. Ele recebe a ameaça de Senaqueribe, e Senaqueribe, inclusive, o general, eles até caçoam de Israel, dizendo, olha, nós destruímos os outros deuses, então o Deus de vocês vai ser mais um deusinho de que nós vamos destruir. Então é melhor vocês se entregarem e tal, e ameaça o rei e o seu reinado. E ele também tem medo. E ele vai ao templo. Ele vai ao templo com a sua carta. E ele se apresenta diante de Deus. Isaías 37:16, ele diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Então, Ezequias também sabe quem é o Senhor. E no momento do aperto, ele vai ao Senhor, ele recorre ao Senhor, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele exalta o Senhor. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu
e a terra. Então, o nosso Pai, Ele é o Criador. Quando você ora o Pai Nosso, você está diante de alguém que é o Criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que somente Ele é Deus sobre todos os reinos da terra, Ele fez os céus e a terra. Então, o nosso Pai, o Pai Nosso, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu sou fantástico com a natureza aqui de Brasília, já falei para vocês. Até as nuvens me encantam. Como eu vejo Deus em todas as coisas, como eu tenho motivos realmente para exaltar e glorificar ao Senhor, com essa intimidade que, ao meditar na palavra, como filho de Deus, eu sinto, a cada passo que eu dou, porque eu tenho consciência de cada passo que eu dou, eu dependo do Senhor. E às vezes à noite eu conversando com o Senhor, Deus, foi muito bom andar com o Senhor hoje. Como foi bom andar com o Senhor hoje. Muito obrigado pelo dia. Eu possivelmente passei por perigos, mas o Senhor esteve comigo. Muito obrigado, Senhor. É muito bom andar com o Senhor. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Onde os nossos pés vão, Deus está conosco. E nós sabemos, então, de que Ele é um Deus sempre presente. Somente Ele é Deus, o cântico que nós cantamos aqui. Deus, somente Deus. Não há outro Deus, somente Ele. Né? Nele está realmente a força, nele está o poder. Ele realmente fez os céus e a terra. Você olha para o mar, você vê Deus. Você olha para a floresta, você vê Deus. Inclusive, Ele fez tudo isso pensando no nosso bem, na nossa subsistência nessa terra aqui. Um outro exemplo, lá em Atos, a igreja de Atos 4, 24 a 31, quando eles recebem o relatório dos discípulos, quando eles foram soltos. Então, essa aqui agora é uma oração em público, né? Toda a igreja lá reunida, e todos eles oram. Quando eles recebem o relatório dos discípulos, diz assim então, no verso 24 de Atos 4, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. A igreja de Atos sabe quem é o Senhor. O que Ele é suficiente, que Ele é o Deus presente. Então, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Eles sabem que o Senhor, a quem eles estão servindo, é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Percebe que na maioria das adorações, sempre reconhece o Deus Criador, fez os céus e a terra, outro fez o mar, tudo o que neles há. Então eles estão sempre lembrando realmente que eles estão servindo a um Deus Criador. E o Deus Criador da Bíblia é o mesmo Deus Criador que hoje nós servimos, que hoje nós adoramos. É o Deus realmente que fez os céus e a terra, o mar e tudo que eles há, como eles dizem aqui. E no verso 31, vejam como Deus ali presente, Ele se agrada daquela adoração, daquela oração, e diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Então a igreja em conjunto, numa oração unânime, eles realmente buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Eles priorizam o reino de Deus. Eles adoram ao Senhor em face da iminência perseguição que já estava acontecendo. E interessante que nesse texto eles pedem ousadia para poder continuar pregando. Por mais que as espadas estavam passando e matando alguns deles, eles têm essa ousadia, eles são fortalecidos pelo Espírito Santo. E então eles pedem a Deus ousadia para poder continuar pregando o Evangelho, anunciando esse Deus que é todo poderoso,
Esse Deus que nos adota como filhos, quando nós realmente cremos nele de coração e de alma. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Presença de Deus. O nosso Pai, Ele ouve as nossas orações. E faz grande diferença quando a nossa alma e o nosso coração ora. Quando nós temos a consciência com quem nós estamos falando. Quem nós estamos realmente adorando. Como é que tem sido a sua intimidade com o seu Pai? Com o Pai Nosso. É importante rever os valores. É importante rever a sua postura quando você se dirige ao Pai Nosso. Uma outra situação é Paulo lá em Atenas, quando vê aquele montão de ídolos lá, e vê lá um espaço vazio, oco, e os caras eram tão religiosos, se a gente esqueceu de alguém, esse espaço oco que vai representar tudo que nós esquecemos, né? De alguma divindade que nós esquecemos. E Paulo, então, aproveita a oportunidade desse espaço oco para realmente falar do Deus invisível, lá em Atos 17, do 23 ao 28, eu vou ler um só, que diz assim, e precisamente este que vos anuncio. Veja interessante, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O verso 28, parte A, diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo, então, também tem esse conhecimento de Deus e sabe realmente quem Ele é. Então, Ele é o nosso Pai que sustenta todas as coisas. É o Deus que nós aqui estamos servindo. É o Deus que nós viemos aqui em conjunto, em unanimidade, cultuar e adorar a Ele. Reconhecer realmente quem Ele é. Então a nossa oração agora, quando nós oramos o Pai Nosso que estais nos céus, é ter consciência com quem nós realmente estamos falando, quem Ele é. E orar realmente com essa certeza, com essa convicção. E Ana me dá muito isso, ela diz, não há santo como o Senhor. Convicta, com fé, sem titubear. Não há santo como o Senhor, porque não há nenhum outro. Esse é o Pai Nosso que nós deveremos nos dirigir, dobrar os nossos joelhos diante dEle. Ele é o Deus da família, o Salmo 128 fala da felicidade no lar. Então Ele como Pai, é um Pai que presenteia os seus filhos, quando nós realmente lhe obedecemos, andamos no temor dEle, e o respeitamos e o honramos. Ele presenteia os seus filhos, com bênçãos ainda nessa terra, faz prosperar ainda nessa terra, e cada vez que prosperamos, devemos sempre reconhecer que isso vem do Senhor, e quando nós prosperamos, devemos também pensar no nosso próximo, ajudar o nosso próximo quando nós prosperamos, uma forma de expressar gratidão ao nosso Deus. Então Deus é um Pai que presenteia os seus filhos obedientes. Efésios 6, de 1 a 4, a instrução para o relacionamento familiar. Então Deus é um Pai que orienta, Ele é um Pai que orienta aos seus filhos, nos dá realmente a instrução correta de como realmente funciona um lar, uma família, quando ela realmente teme ao Senhor, quando ela obedece aos seus preceitos, quando ela realmente se esforça em andar nos caminhos do Senhor. Isso é um privilégio para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. E como filhos, realmente devemos nos esforçar no dia a dia para andar com o Senhor, porque Ele tem coisas para nós, para falar a nós, como Ele também nos vocaciona. O Filisberto está aí, vai voltar para o seu país. Glória a Deus. Que Deus te abençoe lá. Seja lá um servo do Senhor, ministrando a palavra
corretamente aqueles irmãos. Na coletividade de filhos, para a gente fechar, temos a liberdade de nos chegarmos a Ele. Então, como filhos, nós temos liberdade de chegar ao nosso Pai quando estamos com medo. Lembrando então de Josafá, ele teve medo e ele foi diante do Senhor, ele foi buscar socorro no Senhor. A intimidade que ele tinha e o conhecimento que ele tinha do Senhor, ele recorreu, ele foi ao templo e buscar realmente o socorro do Senhor, intimidade com o Pai. Quando milagres acontecem, a gratidão, Ana, no 2:2, ela reconhece realmente que aquela bênção foi o Senhor que a deu. Então ela, no capítulo 2, quase toda do capítulo, é um cântico de adoração ao Senhor, um cântico de gratidão ao Senhor. Às vezes a gente até brinca, às vezes os pedidos de oração tem mais pedido do que agradecimento. Devemos mudar um pouco a nossa ótica e lembrar de que cada passo que nós damos, nós somos abençoados pelo Senhor. Então devemos ter sempre um coração grato ao Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Quando angustiados, Deuteronômio 4, 29 a 30, ou Salmo 120, verso 1, diz assim, o Salmo 120, verso 1, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Talvez aquela oração particular, aquela oração no quarto, com a porta fechada, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. O salmista sabe quem é o Senhor, ele sabe que o Senhor está presente, de que Ele ouve a nossa oração. Quando estamos ansiosos, Filipenses 4:6 e 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele é o nosso Pai. E precisamos realmente ter essa intimidade com o nosso Pai, quando vêm as ansiedades. E quando eu estou ansioso, eu recito versículos um atrás do outro, eu fico cantando, eu fico adorando ao Senhor, eu não dou mole para a ansiedade, ela vai embora logo, porque se eu deixar ela vai crescer e vai me enfraquecer espiritualmente falando, aí vem os desejos de desistir disso e daquilo, mas nós temos um Pai que nos ouve, que está presente. Então nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele, como Pai, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, porque você é um filho de Deus, você é uma filha dEle. Então Ele tem cuidado. Ele não é alguém que está muito distante. O salmista diz que o céu dos céus é o seu trono, que a terra é o estrado dos seus pés. Mas Ele é um Deus presente, um Deus que quando nós o buscamos com sinceridade, com fé e com convicção, Ele nos ouve. Veja lá em Atos que Ele respondeu imediatamente àquela oração que eles fizeram aqui. Então, quando está ansioso, saiba que Deus cuida de você. Quando você está ansioso, lança diante dEle essa ansiedade. Ele vai agir, vai te curar. Quando pecamos, Salmo 51:1, o salmista Davi está dizendo, compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Intimidade com o Senhor. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores, e nós carecemos da graça do Senhor constantemente. Devemos ir na máquina de lavar roupa de Deus todo dia. Deus me lava, me purifica, eu pequei, tem misericórdia de mim, ó Senhor. 1 João 1:9, citado pelo pastor, eu acho hoje, ou na outra mensagem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Pai, que quando nós realmente confessamos a Ele, Ele não vai jogar na nossa cara. Está vendo? Eu te falei, eu te avisei antes, você não me obedece. Às vezes Ele puxa a nossa orelha mesmo, não é? Mas Ele é fiel e Ele é justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um Pai perdoador. O nosso Pai é um Pai perdoador. Jeremias 29, 12, para a gente encerrar, versos 12 e 14. Vejam aqui o apelo de Deus. Diz assim: então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora veja que interessante. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Esse é o nosso Pai, que está no céu. Quando nós o invocamos, quando nós oramos a Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai se deixar ser achado, vai facilitar nós nos encontrarmos com Ele. E tem uma promessa que farei mudar a vossa sorte. Vejam que privilégios nós temos como filhos de Deus. Quando nós cremos realmente em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nesse caso, é um Pai que está por perto e disponível. O nosso Pai, nosso Deus, é um Pai que está por perto e está disponível. Basta nós realmente buscarmos. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Que tenhamos essa disciplina da oração, a prática da oração, mas a oração realmente, como Jesus passa a instruir-nos através da oração do Pai Nosso. Saber que quando nós oramos ao Pai Nosso, que está nos céus, o céu é o trono dele. Saber que Ele é um Deus que se comunica, é um Deus que está perto, é um Deus que ouve, é um Deus que está conosco lá no quarto. É um Deus que está no ambiente secreto onde nós nos comparecemos. Ele está lá. E Ele com certeza ouve a nossa oração. Entra no quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. O verso 9, então, Jesus, depois de toda a instrução, Ele passa, então, a ensinar um modelo, e não é para decorar o Pai Nosso, mas é uma forma é um modelo da qual nós devemos dirigir a Deus. Em primeiro lugar, priorizar o reino de Deus, priorizar o Senhor, e depois as coisas pessoais. Ele diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Que Deus nos abençoe. E quando você orar a Ele, saiba que Deus você está orando, a quem você está se dirigindo, com temor e tremor. Ele é um Deus que se deixa ser achado. Você é um filho de Deus? Então busque a Ele, adore ao Senhor, ande com Ele. É muito bom andar com Deus. Consagre-se, busque a santificação, se esforce para isso. Ele fez os céus e a terra. Na tua presença estamos, Deus santo, poderoso, santo e justo. Deus de amor, Deus de graça. Um Deus que nos ama tanto, que nos corrige, que nos disciplina e que deixa-nos, às vezes, passar por provações para testar o nosso coração, para ver a nossa fidelidade ao Senhor. Senhor, nós só temos o Senhor, não temos mais ninguém. Obrigado porque o Senhor nos adotou como filhos,
no momento em que nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós reconhecemos que estávamos sozinhos nesse mundo, sem Pai, sem direção. E quando nós nos apresentamos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no sacrifício de Jesus na cruz. Por meio desse ato, o Senhor nos recebe e nós nos tornamos teus filhos. Obrigado que aqui está uma comunidade de filhos de Deus. Se alguém aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não entendeu o quão o Senhor é um Deus que nos ama e o quanto o Senhor quer nos adotar como filhos mediante a fé. Se tem alguém, ó Deus, andando de lado, mas ainda não tomou a decisão, que o teu próprio Espírito, ó Deus, possa sondar esse coração. Porque o Senhor virá para buscar o seu povo, buscar os seus filhos, buscar a sua igreja. Que se alguém aqui, que o Espírito Santo incomode, transforme esse coração, para que ele então se torne também um filho de Deus e se torne um verdadeiro adorador do Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém e amém.